Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como utilizar o carrossel do Bootstrap. E o que será implementado é o seguinte: este carrossel, no qual eu posso navegar para o próximo slide, como também eu posso navegar para o anterior e posso também navegar na parte inferior através do indicadores, indicando qual slide que eu quero carregar. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, em seguida pasta, coloco o nome de carrossel, abro esse diretório no gerenciador de arquivos, com o diretório aberto, preciso abrir esse diretório no editor Visual Studio Code. Abro o editor, com o editor aberto, simplesmente arrasto esse diretório. Diretório aberto, crio o arquivo index.html e quero trabalhar com o Bootstrap. Então, pesquiso pelo framework Bootstrap. Aqui tem a explicação, o que seria o Bootstrap. Abro o site. Abrindo o site, atualmente é a versão 5.3. Venho na parte de documentação e tenho como começar a utilizar. Tem a estrutura básica do HTML. Venho aqui no segundo exemplo. Estrutura básica do HTML, está incluindo o CSS do Bootstrap e em seguida o JavaScript. Então eu copio todo este código. Copiar, em seguida retorno no projeto, colo e posso fazer as alterações. Qual é o idioma? Será Português Brasil. Em seguida tem o TF8 para aceitar caracteres especiais, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário. Em seguida aqui eu coloco Celk, em seguida o nome de carrossel. Link está incluindo o CSS do Bootstrap de uma CDN, de um servidor externo. Tem a parte da integridade para verificar se o código não foi interceptado no caminho e modificado depois de ter solicitado da CDN. Tenho a parte do corpo, todo o conteúdo que é apresentado para o usuário fica dentro da tag corpo. E no final está sendo incluído o JavaScript do Bootstrap. Confiro como que está ficando para abrir, então simplesmente pego o arquivo index que eu criei. Em função de eu estar utilizando o Google Chrome, então posso simplesmente arrastar e abrir. Tenho Hello World, sendo esta frase está dentro de um H1 personalizado. Mas eu quero é o carrossel. Desço um pouco no menu lateral e tenho carrossel. Abro a documentação, tenho o primeiro exemplo, um exemplo básico. Ele só tem a parte das imagens, dos slides. Então, primeiro slide, segundo, terceiro e depois eu tenho os dois botões, Preview e Next, o anterior e o próximo. Primeiro botão e o segundo botão. Primeiro botão anterior e o segundo botão para navegar nos slides, ir para o próximo. Descer um pouco que tem mais algumas coisas. O indicador. Indicador seria na parte inferior. Primeiro slide, clico aqui, venho para o segundo e o terceiro slide. Eu pego este código completo, copio, venho no projeto, apago esse Hello World, não quero mais. Colei, Alt Shift F para indentar o código, caso no seu editor não esteja instalado a extensão, será apresentado aqui uma mensagem, você pode instalar a extensão. Essa primeira div, essa aqui, ele está indicando os indicadores. Os indicadores são esses aqui, são esses indicadores. Então eu posso colocar o comentário. Inclusive eu posso abrir, está aqui, mas ele não tem as imagens, por isso que não está apresentando os indicadores. Eu coloquei a frase início indicadores para navegar nos slides do carrossel e aqui depois da div onde eu finalizei fim indicadores. Esta segunda div, início slide carrossel e finaliza neste local, fim slide carrossel. Coloquei esse comentário, assim fica mais fácil. E por último eu tenho o preview e o next, tenho o anterior e o próximo. Também coloco um comentário, início anterior e próximo slide, e finaliza aqui. Então, seria o fim
anterior e slide próximo. Posso também colocar aqui um comentário, incluir o CSS do Bootstrap e também incluir o JavaScript do Bootstrap. Só coloco o JS para resumir. Retorno no projeto para ver como que está ficando. Está faltando a imagem. E a imagem é início slide carrossel. Tenho img, em seguida source e coloco a imagem. Crio um diretório com o nome de imagens. Dentro desse diretório, colo algumas imagens. Coloquei banner topo V1, V2 e V3. Abro no gerenciador de arquivos, diretório imagens, esse diretório, e depois eu tenho as imagens. Posso incluir, venho dentro do source, começo a digitar, o editor já apresenta que eu tenho o diretório imagens, dou um enter, caso ele não esteja apresentando, você pode dar um Ctrl espaço. Banner topo V1. Texto alternativo, quando não for apresentado a imagem, deve apresentar um texto. Por exemplo, você pode colocar categoria 1, categoria de um determinado produto. Pego esse texto só para facilitar, você pode dar o Ctrl espaço para ele apresentar a sugestão dos diretórios, mas eu simplesmente altero para o V2 e aqui por último a imagem sendo a imagem V3. Pego a palavra categoria e substituo neste local, sendo a categoria de produto 2 e a categoria de produto 3. Retorno no navegador, atualizo e tenho as imagens. Anterior está funcionando, próxima também está funcionando e os indicadores na parte inferior está funcionando. Aqui tem a parte dos indicadores, esses indicadores na parte inferior. Importante, se você quiser acrescentar mais de um carrossel na sua página, você consegue, mas somente altere o ID. O ID deve ser diferente para cada carrossel. Observe aonde deve ser alterado. Quer colocar mais de um carrossel? Pode colocar. Só altere o ID. E o mesmo ID que você está utilizando, a mesma palavra, mesmo seletor, você coloca aqui. Porque está utilizando o hashtag indicando que é um ID. E aqui também para o segundo, então é o slide primeiro é o 0, o segundo é 1 e o terceiro slide é o 3. E qual você quer deixar ativo, qual deve ser carregado quando carregar a página, você utiliza o atributo class e o seletor ativo. Tem a parte das imagens, dos slides, indicando que deve ocupar 100% do espaço. E por último, tem o anterior e o próximo. Caso você altere o nome do ID, aqui na parte superior, o nome do seletor, você altera em todos os locais que ele está apresentando, inclusive aqui na parte inferior. Conferir, continua funcionando. No entanto, aqui eu estou colocando imagens estáticas. Imagine se houvesse a necessidade de alterar a imagem. Eu preciso ir aqui no servidor e alterar. Eu quero que ele retorne o nome da imagem do banco de dados para que seja dinâmico. Isso será apresentado na próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.